E aí, gente, boa noite. Tudo bem? Como que vocês estão? Tranquilo? E aí? Bom, hoje nosso convidado é o professor Renato Brasileiro. Só estou esperando ele me chamar aqui para gente entrar ao vivo. E aí, tudo bem? Tranquilo? Carlinha, Leonardo, Ju, Ângela. Fala, meu povo. Como que vocês estão? Tudo bem? E essa quarentena que não acaba nunca? Isa, também. Tá sumida, Isa. Meu amigo Renato já está entrando aí, conectando. Fala, meu querido. Meu querido amigo Daniel, tudo bom, meu amigo? Rapaz, como que você tá? Tudo Tamo aí na beleza? correria. Tudo Só na bom, cara, correria, graças né? a Deus. Aquela correria que você Rapaz, conhece, né? eu sei muito bem. Meu Ah, amigo, primeiro dizer que é uma satisfação danada estar contigo. Você sabe que você é mais do que um amigo, você é um irmão. Essas lives que a gente está fazendo, para mim, cara, tá sendo um negócio assim, porque só pessoas queridas, só para as pessoas saberem que estão aí, que estão assistindo a gente. Cara, eu ligo para esse pessoal que é meu irmão, Renato. Ei, Renato, vamos fazer uma live? Marca a data, não tem nem conversa. Cara, você é um cara que mora no meu coração, você sabe disso. Adoro você de paixão. Queria agradecer você por ter aceitado meu convite, em nome da escola também. Pessoal aí que vai compartilhar com a gente aí essa live. E, rapaz, você tá mais novo. O que você tá comendo aí em São Paulo que você tá mais cara de menino? Hã? tô andando muito de bicicleta, cara, aqui, olha. Eu e Clebão, a gente só quer saber de bicicleta agora, né? Tá certo. Eu Então acho falei que é o com ele, esporte mesmo. eu falei com o Clebão hoje. Rapaz, Aham. é o seguinte, cara. Bom, eu tô aqui só de. Vou ficar te provocando aqui no tema. O nossa conversa hoje é sobre um tema que, principalmente na prática, pelo que a gente conversa com os colegas, vão trazer muitas dúvidas e talvez alguns problemas. Nós vamos falar do novo procedimento do arquivamento, né? Que a eficácia, se eu não me engano, ainda está suspenso por aquela ADI 63505, mas foi uma suspensão meio, vamos dizer assim, para estrutural, né? Vamos dizer assim, para dar uma adaptada aí para que não sobrecarregasse o Ministério Público. Então, nós vamos falar disso. Queria que você falasse um pouquinho desse fim do controle judicial em relação ao IP, se de fato é um fim mesmo, se tem exceções. Vamos falar um pouco disso. Falar um pouco também de como é o papel da vítima nessa comunicação aí que tem que ser feita a ela, como que isso ficaria e tal. Falar um pouquinho também desse negócio de coisa julgada. Quero que você me explique, meu amigo, que negócio é esse de coisa julgada administrativa aí. Enfim, essas questões todas. Então, assim, eu vou passar a palavra para você, antes que alguém já venha na minha canela e fale assim, fica com seu civilzinho aí, deixa o cara falar. Calma. Eu vou passar a palavra para você, só para você dar uma geral a respeito desse tema. É, quais são que novidade é essa, quais são as questões, e aí a gente vai batendo um papo, eu vou te provocando em algumas questões mais específicas e nós vamos trocando algumas ideias. Mas a palavra está contigo, meu amigo, um prazer estar contigo, muito grande.
Daniel, antes de mais nada, queria agradecer o convite. Aliás, acho que foi semana passada, você me ligou, falei, não, pode marcar realmente o dia e a hora, porque Foi. a gente tem uma dívida de gratidão nesse mundo em relação a algumas pessoas, você sabe que você é uma delas. Nada Então, quer disso. dizer, esse convite pela amizade que a gente tem, na hora, deixa eu só olhar um horário aqui, um dia, para a gente poder, que é tanta live, né, nesses últimos dias, e É uma também pela pandemia de escola, né? live, né? É uma pandemia de live. E também pela escola, viu, Daniel? Vamos dar o crédito aí a você, mas também à escola, Claro. porque é um lugar, apesar de eu não ser um professor fixo aí da escola do MP, todas as vezes que eu tive aí, o carinho com que fui recebido, realmente nos deixaram sempre muito felizes, então, quer dizer, não teria como recusar isso aí. O tema, Daniel, é o novo 28, né? Exatamente. Que, só por curiosidade, Daniel, hoje você atua em vara de quê? Hoje eu estou em vara de fazenda pública, hoje. Ah, de fazenda pública. Tá. Mas assim, eu tenho vários colegas que estão em vara criminal e eles me passam os problemas a respeito disso. Inclusive, já para te dar uma provocadinha, alguns estão achando que, em razão de ter uma revisão obrigatória, agora vamos chamar assim, né, Uhum. desse arquivamento que é promovido pelo MP, que, em razão disso, poderia ocorrer até um aumento significativo das denúncias. Eu queria até que você falasse um pouco disso. Tá. O 28, então, vamos lá, pessoal, só para a gente poder começar aqui. Eu separei vários tópicos, Daniel, Isso, inclusive manda seguindo ver. o roteiro do livro do pacote anticrime aqui. Já preparei uns slides aqui para a gente ir mandando brasa. O 28, acho que assim, você como grande doutor em direito civil, você como juiz de direito, mas mesmo o aluno que não gosta de processo penal, sabe que era aluno civilista? Sei. Deve existir. Então, mesmo o aluno civilista, Daniel, ele lembra do antigo 28 do É CPP. verdade. Isso aí todo mundo lembra. Podia não lembrar nada, mas o 28 você lembra. Que era um sistema bem tranquilo, por meio do qual o promotor, no caso de arquivamento, fazia uma promoção e essa promoção era submetida à apreciação do juiz. O juiz Perfeito. concordando, homologava, estava arquivado aquele inquérito. Se o juiz discordasse, ele aplicava o que a doutrina chama de princípio da devolução e a solução da controvérsia era remetida ao PGJ, no caso dos MPs estaduais, ou às câmaras de coordenação e revisão, no caso aí dos colegas do MPDFT e do MPF. Com o novo 28, o que acontece? O juiz, o poder judiciário é retirado desse controle. E eu ouso dizer que talvez para o Poder Judiciário seja até interessante. É uma atribuição, uma competência que ele não quer. Ao passo que o Ministério Público ele quer essa competência. Porque a partir do momento em que todo esse controle fica dentro da instituição, o Ministério Público poderá, enfim, estabelecer com uma política criminal de instituição, quais são os casos que realmente interessam e assim por diante. E O é 28... até mais lógico, né, Renato? O MP sendo controlado pelo próprio MP, né? É mais lógico, né? Isso, muito mais lógico. E o 28, Daniel, é interessante porque a gente ainda não tem ouvido falar muita coisa sobre ele. Porque, como você bem disse, a eficácia dele está suspensa lá pela decisão do Fux. Só que é importante que o nosso aluno aí da escola lembre-se dos motivos que levaram o Fux a suspender o 28 novo. Isso é importante. Nada quanto à inconstitucionalidade formal, material. O único problema com o 28 novo foi a vacácio legis muito curta do pacote anticrime, de 30 dias. Se você olhar na própria fundamentação do Fux quanto ao 28, ele sustenta que esse prazo de 30 dias seria muito curto para o Ministério Público implementar toda uma sistemática nova para poder gerenciar esses arquivamentos. Eu até cito aqui alguns números, só para você ter uma noção. Perfeito. O MP do Estado de São Paulo fez uma estimativa de que no ano de 2019 seriam 174 mil arquivamentos. Tudo isso? Tudo isso, acredita? Fez um levantamento nessas ADIs
E aí colocou, falou assim, ó, vocês vão jogar 175 mil inquéritos para esse controle institucional. É um negócio inviável, se feito de uma hora para outra. Sim. Então, quer dizer, vai ter que haver uma reformulação, mas é importante dizer isso até para o nosso aluno entender que acho que mais dia, menos dia, esse novo 28 vai voltar a valer. Essa decisão, eu acho que o plenário deve retirar essa suspensão da eficácia e esse novo 28 deve voltar a valer. E quando voltar a valer, Daniel, me parece que essa nova redação é extremamente salutar. E salutar por quê? Pare para pensar o quão absurdo é o controle do arquivamento feito pelo próprio juiz. Sobretudo se você raciocinar comigo que se amanhã o procurador-geral, lógico, o promotor do 28, o assessor dele lá, oferece denúncia, qual que é o juiz que vai conduzir aquele processo? É o mesmo juiz que lá atrás havia rejeitado a promoção de arquivamento. Então não há como negar que há toda uma dúvida quanto à imparcialidade objetiva e subjetiva desse magistrado. Então retirar o juiz desse controle me parece que é uma medida bem interessante. Beleza. Posso seguir? Pode seguir, pode seguir. Agora, tá. essa retirada, só um detalhe. Agora, essa retirada do juiz do controle, ou seja, essa exclusão total, essa atribuição exclusiva agora do MP para esse arquivamento, isso não interfere, eventualmente, na participação de um juiz na fase de investigação, na figura do juiz de garantias, estou certo? Perfeito, Daniel. É isso mesmo. Quer dizer, o juiz das garantias, eu já não tenho o mesmo otimismo quando comparado com o 28. Eu acho que esse sim vai ter sérias resistências no Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento pelo Pleno lá das ADIs há pouco citadas. Agora, quanto ao 28, não altera em nada. O juiz das garantias continua atuando na fase investigatória. Evidentemente, somente quando sua atuação for provocada. Claro. Nesse sentido, é bem interessante o artigo 3º-A, que também está com eficácia suspensa, mas que ele prevê que o juiz não tem que intervir na fase investigatória de ofício, seria o juiz das garantias, e o mesmo na fase processual vai dizer que é vedada essa iniciativa aí. E o interessante desse novo procedimento do arquivamento, Daniel, é que você continua tendo um certo controle sobre o promotor natural. Porque a gente sabe, o ser humano é assim, se não existe controle exercido sobre ele, as coisas complicam bastante. Não apenas na vida profissional, mas também na vida pessoal. Então, quer dizer, esse controle continua sendo exercido sobre o promotor natural. Porque se antes ele sujeitava sua decisão ao crivo do judiciário, doravante ele vai sujeitar essa decisão à instância de revisão ministerial. Então, quer dizer, temos outrora, e aí talvez invadindo a seara do direito administrativo. Se antes nós tínhamos um ato complexo, porque dependia da manifestação da vontade do Ministério Público e do Judiciário, hoje nós temos um ato composto. Porque, num primeiro momento, uma decisão do promotor natural e essa decisão depois é levada à homologação perante a instância de revisão criminal. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa instância de revisão ministerial, como diz o 28, ele fala instância de revisão ministerial para fins de homologação, aí é mais um tema interessante, Daniel, qual seja, quem seria essa instância de revisão ministerial? No âmbito do MPDFT, seu caso aí, no âmbito do MPF, a questão é bem tranquila. Lei Complementar 75/93 vai outorgar essa competência às câmaras de coordenação e revisão. No âmbito do MP estadual, dos MPs dos estados, alguns colegas vêm sustentando que deveria ser a mesma lógica aplicada ao inquérito civil. Então, há quem faça uma analogia com o inquérito civil para dizer que esse controle deveria ser feito pelo Conselho Superior do Ministério Público. Não é a nossa posição, tá, Daniel? O que a gente sustenta nos livros é que, na verdade, você tem que buscar a aplicação não da Lei da Ação Civil Pública, mas da Lei 8.625.
que na verdade vai outorgar essa competência ao Procurador-Geral de Justiça. Perfeito. Então, na nossa opinião, a instância de revisão ministerial no âmbito do MPU seriam as câmaras de coordenação e revisão, e no MP dos estados seria o Procurador-Geral de Justiça, que obviamente não vai ter como ele pessoalmente fazer isso. Quem vai exercer esse controle são assessores, é o chamado promotor do 28. E aí também entra uma outra questão muito interessante, Daniel, que alguns colegas já estão sustentando, o professor Vladimir Aras, entre outros, quanto à possibilidade dessas instâncias de revisão ministerial já elaborarem enunciados a serem seguidos pelos membros. Então, para criar tipo uma espécie de um precedentezinho vinculante administrativo. Senão a coisa não anda, né, Daniel? Tá Porque certo. você imagina, por exemplo, Tá 175 mil arquivamentos. Né? Como é que a gente vai analisar isso aí? Agora, você pega, por exemplo, um crime lá, vamos imaginar furto, e aí o Ministério Público, de acordo com as respectivas peculiaridades locais, ele vai dizer, olha, aos olhos do Ministério Público do Estado do Piauí, aos olhos do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, furto de até R$100 é considerado insignificante, furto de até R$200 é considerado, não sei, um valor assim. Quer dizer, aí o membro não precisaria levar esse arquivamento à homologação se a decisão dele vem ao encontro desse enunciado. Então, uma medida bem interessante para tentar desafogar um pouco essa quantidade de feitos que vai subir, né? Perfeito. Beleza. Manda ver aí. Mando ver. Ainda dentro desse controle que é exercido, Daniel, sobre o promotor natural, é interessante dizer que esse controle, a doutrina chama de accountability, né? É um controle que vai ser feito não apenas de maneira vertical, ou seja, a instância superior do MP vai me controlar, como também a gente tem um certo controle horizontal, que é o controle feito pela própria vítima. Porque se você pegar o artigo 28, parágrafo 1º, ele fala exatamente isso, de maneira muito interessante. Ele vai dizer, abre aspas, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Mas, ô Renato, você acha que, então, dentro dessa questão da manifestação da vítima aí, que a vítima tem que ser comunicada, você acha que o Ministério Público, antes de mandar para a instância superior para fazer a revisão, tem que aguardar alguma manifestação da vítima ou manda independente? O que você acha para a prática, o que seria melhor? Se você ler o caput do 28 e o parágrafo 1º, os dois, eu estou com ele aberto aqui, o caput e o parágrafo 1º, parece que eles entram numa espécie de rota de colisão, há uma antinomia, né? É um pouco contraditório. Porque enquanto o caput... Porque a remessa é obrigatória, não é? A remessa é obrigatória. Isso. Porque o 28 ele fala, ordenado o arquivamento do inquérito, o órgão do MP comunica à vítima, o investigado, à autoridade policial e encaminhará os autos. Então, quer dizer, usa o verbo no imperativo. Exatamente. Tem que mandar para a instância de revisão. Aí, quando você lê o parágrafo 1º, ele é um pouco confuso, que ele diz, se a vítima não concordar, poderá submeter a matéria. Quer dizer, fica parecendo, pelo parágrafo 1º, que essa subida à instância de revisão só ocorreria diante de uma manifestação da vítima. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos esse prazo de 30 dias, que seria o prazo para a vítima, entre aspas, se habilitar nesse procedimento de arquivamento aí. Ela tendo interesse, em 30 dias é o prazo que ela teria para exercer seu direito de petição, por assim dizer. Agora, obrigatoriamente, o feito tem que subir, salvo nesses casos de enunciados que a gente acabou de comentar. Então, quer dizer, eu ordeno o arquivamento através de meios eletrônicos, WhatsApp, e-mail. Como, aliás, a gente já faz hoje em procedimentos internos. Você já está respondendo até a colega que está perguntando aí, ó, de que forma será a comunicação? A gente tem enunciados aqui do CNPG, eu até tenho todos eles aqui, o enunciado 14 aí para a colega do CNPG, ele fala exatamente isso, Daniel. Ordenado o arquivamento do inquérito ou de qualquer elemento,
o órgão de execução do MP comunicará à vítima, o investigado e a autoridade policial, da forma mais célere possível, preferencialmente por meio eletrônico, inclusive por aplicativos de troca de mensagem ou recurso tecnológico na forma de regulamentação própria. Não sendo localizados, a comunicação poderá ser por edital no Diário Oficial do MP na forma de regulamentação própria. Então, quer dizer, é aplicativo mesmo, é mandar um e-mail, talvez por WhatsApp, e você dá ao indivíduo 30 dias para, entre aspas, ele se habilitar nesse procedimento de arquivamento e apresentar as suas razões. Aliás, a gente até sustenta no livro que não só a vítima pode apresentar razões, como também um investigado poderia fazê-lo. Né? Num primeiro momento você fala assim, mas o parágrafo primeiro não fala no investigado, fala apenas na vítima apresentando seu inconformismo. Exatamente. Mas eu te pergunto, você como investigado não teria interesse em participar dessa discussão? Evidentemente que sim. Então eu até sustento que o raciocínio aqui é muito semelhante, e aí você certamente vai se lembrar, quando o juiz rejeita a peça acusatória. Porque quando o juiz rejeita a peça acusatória e o MP recorre, há inclusive súmula do Supremo dizendo que constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões a esse recurso. Ou seja, por mais que ainda a gente esteja na seara administrativa, não há como negar que o investigado tem interesse na manutenção desse arquivamento. Então, por que não se admitir que a semelhança da vítima, nesse prazo de 30 dias, ele também possa apresentar um arrazoado para tentar convencer a instância de revisão ministerial que o melhor caminho é, sim, aí o arquivamento do inquérito policial. Perfeito, perfeito. Agora, dentro dessa colocação que você fez aí, me surge o seguinte, porque hoje está claro isso, como você está colocando aí, que quem ordena o arquivamento é o MP, foi retirado o controle judicial, perfeito, enfim. Mas você acha que há ainda situações, vou dar alguns exemplos aqui, em que podemos ainda usar a redação antiga do 28 em casos, exemplo, em que o juiz não concorda, há alguma divergência com o Ministério Público em relação a alguma coisa, como, por exemplo, suspensão de processo, ou uma outra situação que eu acho que está na lei de organizações criminosas também, que pode ter alguma divergência em relação a isso. Então, nesse sentido, você acha que ainda é possível, mesmo com a nova redação, quando ela tiver eficácia, ainda continuar usando a redação originária para essas divergências pontuais? Ô Daniel, perfeita a sua colocação, e tô achando que você pegou o sumário do livro aí, porque o pessoal tá achando que a gente combinou, e pior que não foi nada combinado, mas tá tudo seguindo o roteiro aqui, cara. Eu tô te devendo, vou mandar uma garrafa de vinho para você aí, para te agradecer, viu? O Daniel, o 28, ele é usado sempre que há discordância entre o promotor e o juiz. Perfeito. Então, você lembrou bem, quer dizer, a gente tinha um 28 antigo, só que ele era usado para tudo no processo penal. É verdade. Aqui no livro, eu vou listar para você pelo menos 4 hipóteses, e deve ter mais. Mas a gente tem, primeiro, você já citou uma, a recusa injustificada do MP em oferecer proposta de transação ou suspensão condicional do processo. Há, inclusive, a súmula do Supremo, a 696, que manda o juiz aplicar o quê? O 28 antigo. A gente tem 2, lei das organizações criminosas, você acabou de citar. De fato, a lei das organizações prevê, artigo 4º, parágrafo 2º, que havendo divergência entre o juiz e o MP, juiz aplica o 28. Terceiro exemplo, artigo 384, parágrafo 1º, lá no procedimento da mutatio libelli. Se o MP não faz o aditamento de maneira espontânea, o juiz aplica o 28 antigo. E quarto exemplo, arquivamento indireto, Daniel, também é muito comum. O promotor pede a declinação da competência, só que o juiz não concorda com isso. Ou seja, como é que o juiz vai obrigar o MP a oferecer denúncia? Aplica o 28 também. Surge o problema, então, Daniel, quanto a esses
esses procedimentos. O que eu vou fazer? Eu já vi alguns autores colocando que o juiz não tem mais como aplicar o 28, porque ele foi retirado daí. Só que o problema é, se o juiz não pode mais mandar para a instância de revisão ministerial, como é que nós vamos resolver todos esses exemplos que eu acabei de citar? Então, por exemplo, um caso absurdo em que o promotor de primeira instância não quer oferecer transação penal. O promotor se recusa a oferecer uma proposta de suspensão. O juiz vai olhar para isso e permanecer inerte? Não tem como. Não tem como. O juiz pode obrigar o MP a oferecer denúncia se o MP entende que é incompetente? Também não tem como, porque violaria a independência funcional. Então, me parece, e eu coloco isso no livro, que a despeito dessa nova redação do 28, continua sendo possível a aplicação dele pelo magistrado, exatamente para não violar a independência funcional do MP de primeira instância. Então, nesses exemplos que eu citei todos, me parece que o juiz continua podendo aplicar o 28, só que não ele resolvendo, é mandando para a instância de revisão ministerial, a quem aí sim caberá dar a última palavra. Então, a meu ver, esse 28 continua sendo passível de aplicação pelo magistrado, a despeito da nova redação dada pela 13964. Perfeito. Inclusive, tem uma professora que fez uma pergunta aí para você agora aí, professora Larissa, promotora, sua colega aqui do DF, professora de processo penal, está falando que o investigado, ela está perguntando para você, se o investigado também poderia participar até para mudar o fundamento do arquivamento. Você acha que seria possível isso? De tentar alterar? Talvez você possa pensar, né, nessa possibilidade para buscar talvez uma coisa julgada formal e material, mas aí sobre isso a gente já quer falar? Não, vamos falar depois. Segue, continua Tá. na sequência aí que a conversa tá boa demais. Daniel, uma outra questão interessante que vale a pena a gente falar é que, apesar do juiz ter sido retirado do 28, tão logo ordenado o arquivamento, ele precisa ser comunicado. Então, isso é interessante, porque se você olhar o 28 novo, ele fala ordenado o arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos, o órgão do MP comunicará à vítima, investigado, a autoridade policial. Não fala no juiz. A lei é omissa, né, em relação à comunicação do juiz. Aliás, essa lei, Daniel, vou te falar, nessas horas, assim, é porque eu não sei nada de direito civil, mas eu brinco com os alunos que, cara, estudei essa lei durante uns quase 4 meses. A vontade que dá, eu falo com meus alunos, é criar cachorro, largar tudo e criar cachorro. Porque, cara, é impressionante, parece que quem fez isso não leu. É tipo assim, Daniel, já viu o trabalho de faculdade? Cara, lembra? É demais, né, bicho? É um negócio. Lembra o trabalho de faculdade que cada um faz um artigo? Eu acho que o pacote anticrime foi assim. Numa boa, cara, não me leve a mal, não. Mas parece assim, quem fez o 28 não leu o terceiro B, quem fez o 28A não leu o 28. É impressionante. Entendeu? Cara, assim, não há uma comunicação. Porque o 28 caput, ele fala que o promotor natural arquiva, comunica todo mundo, menos o juiz. Mas aí eu te pergunto o seguinte, e se o cara estiver preso? Se o cara estiver preso, o que vai fazer? Exatamente. Né? Não tem como. Então, na verdade, o que a gente propõe, e aí, né, me perdoe, a gente propõe, mas tudo ainda é muito novo, embrionário, é você pegar o artigo 3º B, que trata das atribuições do juiz das garantias, inciso 4º, e interpretá-lo extensivamente. Porque ele fala que o juiz das garantias, dentre suas competências, uma delas é ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, me parece, se o juiz das garantias é comunicado sobre a instauração, nada mais lógico que também seja quanto à conclusão da investigação. Então, quer dizer, uma vez ordenado o arquivamento, o promotor natural também deveria comunicar o juiz das garantias. Há também aí uma outra discussão interessante, que seria qual o momento adequado para ele ser comunicado. Eu já vi na internet alguns textos, alguns colegas sustentando que a comunicação deveria se dar pela instância de revisão ministerial. Eu, particularmente, não concordo.
Eu acho que... Por que, Renato? Por que você não concorda? Eu acho que se o promotor arquivou aqui na primeira instância, pelo amor de Deus, não me entenda mal, Não, guardadas as devidas proporções, claro. é como se fosse, Daniel, uma decisão absolutória, né? Quer dizer, aquilo ali já produz efeitos de imediato. Principalmente que a gente acabou de comentar, uma vez ordenado o arquivamento pelo promotor natural, eu tenho que esperar 30 dias por uma eventual manifestação da vítima. Não teria sentido o cara ficar preso durante 30 dias, né? Não, e 30 dias aguardando a vítima. Sim, isso exatamente. sem levar em consideração o prazo que a instância de revisão vai levar para apreciar, para homologar esse arquivamento. Então, eu particularmente acho que a decisão ela já deve ser comunicada ao juiz das garantias e ela já produz efeitos de imediato. Né? Não só para medidas cautelares pessoais, mas também para eventual restituição de bens apreendidos e assim por diante. Há um enunciado do CNPG, o 17, Daniel, que fala sobre isso. Abre aspas. Os bens apreendidos vinculados a inquéritos arquivados devem ter a destinação prevista em lei, isto é, sua restituição ao investigado, vítima ou terceiros, ou a destinação a órgãos de persecução e segurança, ou a alienação antecipada em leilão ou entregue em museu. Então, me parece que o juiz tem que ser comunicado de imediato exatamente para adotar isso. E o enunciado 16 na mesma linha. Homologado o arquivamento pelo órgão revisor, perceba que o enunciado 16 fala na homologação. Homologado o arquivamento pelo órgão revisor, os autos serão remetidos ao juiz competente, a fim de comunicar o juízo, bem como permitir que as partes tenham amplo acesso aos autos. Eu, sinceramente, acho que não deveria aguardar essa homologação, porque vai demorar demais para isso acontecer, e eu não tenho como imaginar que alguém permaneça preso cautelarmente, aguardando a homologação pela instância de revisão ministerial. Perfeito. Maravilha, garoto. Manda ver aí. Daniel, outra coisa que eu separei aqui para a gente falar é cabimento de recurso contra a decisão de arquivamento. Essa é mais para os nossos alunos concurseiros, né? Perfeito. Então, o concurseiro, tomar cuidado em prova, porque o examinador sempre pergunta, cabe recurso de ofício nas seguintes hipóteses. Aí você fala, ai meu Deus, deixa eu ver se eu lembro disso aí. É as clássicas, né? Cuidado com isso, porque tem duas hipóteses de recurso de ofício envolvendo o arquivamento. Quando ocorre o arquivamento em crimes contra a economia popular e em crimes contra a saúde pública. E também quando ocorre o arquivamento no jogo do bicho. Veja, esses três casos havia recurso de ofício. Então, para te dar um exemplo, o juiz arquivava num crime contra a economia popular, ele recorria com base lá na Lei 1521. Ora, a partir do momento que o juiz foi retirado do controle do arquivamento, é de se concluir que essas hipóteses de recurso de ofício foram tacitamente revogadas. Porque se o juiz não participa mais do arquivamento, ele não teria como submeter isso ao reexame necessário perante o respectivo tribunal. Então, tomar cuidado com essas hipóteses, porque foram tacitamente revogadas. A única hipótese que subsiste, portanto, de recurso em caso de arquivamento é aquele recurso para o Colégio de Procuradores nos casos de atribuição originária do PGJ. Esse aí, previsto lá na 8625, MPs estaduais, continua válido, mas nos demais casos já não há mais que falar nesse recurso de ofício, não. Maravilha. Perfeito. Posso seguir? Pode seguir aí, Renato. Vamos lá, o que eu já trabalhei aqui? O CAPT 28, já falei da comunicação aí à vítima, que ela tem que ser comunicada, o investigado também, a participação dele nos parece aí perfeitamente possível. Outra questão... Eu não sei se você falou, no caso de atribuição originária do procurador, aí não tem remessa para lugar nenhum, né? Aí não tem instância, aí morre ali nele ali, é isso? Ali morre ali. A única exceção é esse caso do procurador-geral. Nas hipóteses de atribuição originária, é uma decisão dele, é uma decisão administrativa, só que nesse caso a lei prevê recurso para o Colégio de Procuradores. Então seria a única hipótese. Agora, nos casos do Procurador-Geral da República, aí não há por que sujeitar. A não ser no inquérito das fake news, né, Daniel? Aí
Ali Inquérito das pode fake tudo. news. Ali, meu filho, ali vale tudo. É melhor a gente até parar de falar, senão a live cai agora, viu? Nossa Não. Senhora. Aqui... Também tem esse problema, né? Não, inquérito das fake news ali é complicado, porque você dá aula como eu, você deve dar aula há mais tempo, né? Você já está aí há uns 40 anos dando aula, né? vai nessa. Tive aula com você aí quando eu estava estudando para o concurso do MPM. Mas assim, Daniel, você pega essas decisões, o inquérito das fake news, o aluno fica perguntando, pô, professor, o senhor me ensinou errado. Exatamente. Porque lá na decisão, decidiram que pode instaurar de ofício, decidiram que a despeito de pedido de arquivamento do PGR não precisa arquivar, a pessoa investigada, a pessoa vítima pode investigar, pode presidir as investigações. Ela fala assim, rapaz, aí é aquele canil, é o sonho do canil que eu fico pensando quando a gente vê isso aí. Daniel, um tema muito interessante para comentarmos, e inclusive porque no próprio MP há uma resistência quanto a isso, é a questão da coisa julgada. Isso aí eu queria saber. Porque agora que o juiz, que não há mais controle judicial, como que ficaria a questão da coisa julgada material sem uma decisão judicial naquelas hipóteses em que é possível a coisa julgada material, por exemplo, atipicidade, extinção de punibilidade, excludente de licitude, enfim. Acabou a coisa julgada material? É a pergunta que eu te faço, em razão de não ter mais o controle judicial. Como fica isso? A discussão quanto à coisa julgada antigamente era relativamente tranquila. E por quê? Quando o arquivamento analisava questões de direito material, a coisa julgada era formal e material. Então, por exemplo, juiz arquivou com base na atipicidade. Acabou. Né? Juiz arquivou com base numa excludente da culpabilidade. Acabou. Então, quer dizer, aquilo ali tínhamos a homologação, podíamos falar em coisa julgada formal e material. Quando, no entanto, o arquivamento se fundava em questões processuais, como ausência de justa causa, ausência de condições da ação, mera coisa julgada formal. Então, isso aí, bem tranquilo, porque temos a súmula 524 do Supremo, né? Ordenado o arquivamento por ordem judicial, a requerimento do promotor, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, aí era tranquilo. Ou seja, diante da notícia de provas novas, eu desarquivava, e havendo provas novas, se oferecia denúncia contra o cara. Perfeito. Eis que surge o novo 28. E agora não temos mais a chancela do judiciário para a gente poder dar a esse ato essa força de coisa julgada. Formal, perfeito. Coisa julgada material. E aí, Daniel, certamente teremos problemas. Né? O que acontece? No âmbito do Ministério Público, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, há um enunciado sobre isso, que é o enunciado de número 9, que vai falar o seguinte: considerando que o arquivamento do inquérito não se subordina à apreciação judicial, a decisão não está mais sujeita aos efeitos da coisa julgada formal ou material. Lembro quando da mudança, Daniel, nesse ponto que a gente está discutindo, eu até troquei muito zap com o Daniel Assunção, nosso também amigo em comum. Amanhã, nosso amigo em comum, amanhã eu vou falar com ele também. Amanhã você está com ele? Amanhã eu estou com ele aqui, já aproveitando então, até o pessoal, nosso amigo em comum. Eu falei, rapaz, sou um privilegiado de ter vocês como amigo, eu ligo para vocês, vamos fazer uma live, vocês só falam assim, que horas, quando? Para... O Daniel, amanhã então você pergunta para ele, porque quando eu entrei em contato com ele foi no final do ano, que eu fiquei mexendo Natal, Ano Novo, Janeiro e tal. Quando eu liguei para ele para perguntar sobre a coisa julgada administrativa, primeiro ele desligou o telefone. Falei assim, o Daniel, dá para falar em coisa julgada administrativa? Ele bateu o telefone na hora. Falou assim, não converso mais. Tal. Porque acho que é inclusive a tese de mestrado ou doutorado, não sei, fala muito sobre isso. E aí, conversando com o Daniel, depois você pergunta para ele, não fala que eu falei, pelo amor de Deus. Não, pode deixar, deixa comigo. Pergunta para ele se ele está no Brasil ou se ele está esquiando nos Alpes.
Tá, Eu liguei para ele. Quando eu mandei o zap para ele, foi em dezembro, acho que ele estava esquiando. Aí eu falei assim, por que que eu não estudei processo civil, Daniel, né? Fiquei falando, pô, tá vendo? Trabalhando, comentando esse pacote anticrime, podia estar lá nos Alpes, né? É verdade. Não, amanhã eu vou começar a live com ele, eu vou falar assim, Daniel, hoje nós vamos falar de coisa julgada administrativa. O cara vai desligar o negócio aí. Vai adorar. Então, quando veio essa mudança, Daniel, coisa julgada não há mais. E aí eu fui até estudar aí os manuais de direito administrativo. Alguns falam nessa coisa julgada administrativa, que para os processualistas é um verdadeiro palavrão, porque eu jamais poderia atribuir essa intangibilidade a uma decisão meramente administrativa. Exatamente. Só que, por outro lado, Daniel, qual é o problema? O problema é o seguinte, será que diante desse novo procedimento de arquivamento do 28, essas decisões, esse ato composto que é o arquivamento, promotor natural, instância de revisão, poderão ser livremente modificados ao bel prazer do promotor em questão? Me permita dar um exemplo. Você, com a sua experiência em Brasília, talvez você também consiga pensar em exemplos. Você tem colegas que têm uma orientação mais dura. Sim. E você tem colegas que têm uma orientação mais leve. Verdade. Então, imagine o seguinte exemplo, Daniel. Você é promotor numa comarca. A gente que dá aula muito para colegas que estão fazendo concurso. Então, por exemplo, você passou no concurso, aí o cara falou assim, ó, só tem uma vaga para você. Fala assim, meu Deus, qual lotação que tem? Ó, Jericoacoara. É pegar ou largar, se não quiser, não vai ter comarca para você não. Você fala assim, tá, eu vou para Jericoacoara. Carnacione, você chega lá em Jericoacoara, aquele mar batendo, você consegue assim... Você está na praia ou não? Você está em Brasília? Não, eu estou em Brasília. Porque, sei lá, às vezes é fundo falso, né? Hoje em dia tem muito teleprompter. Tem aqui, prompt não, esse fundo aí, nem sei como é que chama. Ô Carnacione, você está lá em Jericoacoara. Aí o que acontece? Você chegou lá, aquele promotor assim, duríssimo. Aí você vai pegar, olha para a sua estante, todos os inquéritos policiais arquivados nos últimos 5 anos. Você vai fazer um pente fino em tudo que foi arquivado, mesmo com a homologação da instância de revisão. Será que eu, promotor, por conta da minha orientação, eu vou poder revisar essas decisões? Então, quer dizer, por mais que não se possa falar em coisa julgada, né, administrativa, por mais que não se possa falar em coisa julgada formal ou material, já que não temos mais uma decisão judicial, me parece que por questões de segurança jurídica, lealdade e boa-fé na seara administrativa, eu não posso deixar de dar ao arquivamento o mesmo tratamento que era dispensado antes. Quer dizer, eu não vou falar em coisa julgada, não vou cometer essa heresia para não perder minha amizade com o Daniel Assunção. Mas por mais que eu não possa falar em coisa julgada formal e material, me parece que nós estamos diante de um ato jurídico perfeito. Então, quer dizer, a não ser que você tenha, sim, uma situação de notícia de provas novas, que altere o contexto probatório, o implemento de uma condição da ação que não estava presente até então, aí você pode desarquivar. Mas eu não posso admitir que uma decisão dada pelo promotor natural à época, homologada pela instância de revisão ministerial, que a gente fique vivendo numa zona de insegurança jurídica e que, a depender do promotor que chegar na comarca, aqueles arquivamentos podem ou não ser revisados. Então, me parece que toda aquela lógica de coisa julgada formal e material, por mais que não haja coisa julgada, ela continua válida, não em homenagem à coisa julgada, mas sim em homenagem ao ato jurídico perfeito e a princípios como lealdade, boa-fé administrativa e a própria segurança jurídica. Você acha, então, que o negócio vai caminhar para isso daí, que o pessoal vai defender isso aí mesmo, de não ter coisa julgada? Você tá vendo essa tendência? Não, eu não estou vendo essa tendência, né? Eu até comentei o enunciado do CNPG, né? Que não há mais coisa julgada.
Só que tudo bem, eu concordo, não está mais sujeito aos efeitos da coisa julgada. Mas será que essa decisão poderá ser livremente alterada a qualquer momento? Me parece que não. E eu até cito nos livros, Daniel, o Supremo Tribunal Federal, em relação aos arquivamentos do Procurador-Geral da República, já fazia esse mesmo raciocínio. Porque mesmo antes do pacote anticrime, o arquivamento do PGR já era uma decisão administrativa. Ele não precisava sujeitar ao Supremo. E você bem sabe disso, a depender do PGR que nós temos, há uma mudança de orientação. Então, não sei em qual sucessão de procuradores gerais que foi, mas um procurador-geral que sucedeu ao outro, ele quis reabrir investigações que já haviam sido arquivadas na gestão anterior. O Supremo falou, ó, negativo. Se o PGR, à época, deliberou pelo arquivamento, essa decisão precisa ser respeitada, salvo nessas hipóteses que a gente comentou. Uma mudança do conjunto probatório, o implemento de uma condição da ação até então ausente, aí tudo bem. Agora, resta esperar como que vai ser esse tratamento aí, né? Agora, Renato, aproveitando até o que você está falando aí, o desarquivamento teria alguma alteração também com essa nova redação do 28? Não, quanto ao desarquivamento, eu acho que aí a sistemática continuaria a mesma, né? Então, quer dizer, o promotor seria comunicado dessa notícia de provas novas, solicitaria, né? Aí teríamos que ver onde que esses autos, talvez física ou eletronicamente, estarão arquivados, solicita o desarquivamento e aí as investigações prosseguem, né? Se encontrada alguma coisa nova, aí sim a denúncia poderia ser oferecida. Perfeito, maravilha. Daniel, eu estou olhando aqui e acho que basicamente sobre o procedimento do arquivamento seriam esses os tópicos aí selecionados. Mas é isso, né? Mesmo, meu amigo. Nós já estamos aqui com quase 50 minutos de live. É isso aí. Você já falou tudo e mais um pouco. O fato de... Só mais uma pergunta. O fato de o arquivamento hoje ser uma atribuição exclusiva do Ministério Público não impediria, obviamente, um eventual trancamento desse IP por uma decisão judicial, tá correto isso? Perfeito. Na verdade, o arquivamento, Daniel, seria, como é que a gente poderia dizer? Seria um consenso no âmbito do Ministério Público. Então, promotor natural, depois aquela decisão dele é homologada pela instância de revisão. O trancamento, que é sempre uma medida excepcional, continua valendo e esse sim a ser determinado pelo judiciário, né? O trancamento a gente costuma dizer que é uma medida de exceção quando a mera tramitação do inquérito caracterizar, acarretar um constrangimento ilegal àquela pessoa. Então imagine, por exemplo, instaurar um inquérito policial contra alguém para apurar uma conduta atípica. Então, quer dizer, aquele inquérito jamais deveria ter sido instaurado. Então, nesse caso, você pode impetrar um HC, se ao crime for combinada pena privativa, para trancar o inquérito. Aliás, eu estou só olhando aqui no rol do terceiro B, que trata das atribuições do juiz das garantias, mas no próprio terceiro B, você já encontra essa competência do juiz das garantias para eventualmente trancar o inquérito policial. Deixa eu só localizar aqui, prorrogado. É o artigo 3º B, inciso 9º, Daniel, que fala que cabe ao juiz das garantias determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Então, quer dizer, essa competência continua nas mãos do juiz das garantias. Perfeito. E para a gente encerrar, Renato, assim, você acha que, em razão agora, como o MP... Porque o que acontece é o seguinte, estava até conversando com um colega hoje, ele está até perguntando aqui, ó, no caso de trancamento por atipicidade, faria coisa julgada material? O trancamento? Pelo juiz. Pelo juiz. Não, aí faz, a meu ver, aí sim. Faz. Salvo tem alguns precedentes do Supremo,
Cuidado só para não confundir se isso acontecer em sede de audiência de custódia, né? Certo. Aí tomar esse cuidado, porque a decisão dada pelo juiz da audiência de custódias, ela não vincula o prosseguimento daquele inquérito, daquele auto de prisão em flagrante. Mas A não esse... ser que você... Tá. A não ser que você seja adepto daquela audiência de custódia convertida em audiência una de instrução e julgamento. Eu não sou adepto dessa prática, mas há quem entenda que é possível, né? Entendi, mas esse trancamento, então, por decisão do juiz, por atipicidade, aí faria coisa julgada nesse caso. Eu acho que aí seria a mesma lógica que a gente trabalhava na sistemática antiga, né? Perfeito. Se você tem uma decisão judicial reconhecendo a atipicidade material, sinceramente não vejo como dar prosseguimento a esse inquérito, né? Perfeito. E aí o que eu ia te falar é o seguinte, eu estava conversando com o colega, porque principalmente em comarcas pequenas, né, Renato, existe uma, como que a gente vai falar? O promotor, claro, ele já sabe qual é o posicionamento do juiz e tal, tem aquela coisa toda. Já há um certo conforto até nos pedidos de arquivamento, falando na questão anterior. E agora, o promotor sabe que a ordenação de arquivamento vai ser submetido a uma instância do próprio MP. Então, é o MP sendo controlado pelo MP, correto. Você não acha que isso pode aumentar um pouco as denúncias num primeiro momento, em razão disso? Você tinha colocado e concordo 100% com o colega. Com certeza que sim. Porque, por exemplo, assim, eu falo aqui abertamente, né? Você falou do interior, mas, por exemplo, eu na Justiça Militar, a gente ainda tem um controle sendo feito pelo Judiciário. Não mudou lá no Código de Processo Penal Militar. Então, o que acontece? Eu estou no Ministério Público Militar desde 2005. São 15 anos de MP. Os juízes, Carnacione, rodam muito pouco na Justiça Militar. Certo. Então, pô, nesses 15 anos, eu devo ter trabalhado, sei lá, no máximo com 10 magistrados. Então, quer dizer, você falou e é exatamente isso. Você sabe, e tem o titular e o substituto, né? Você sabe como é que a coisa funciona. Você sabe que se caiu para o titular, a visão é uma. Se caiu para o substituto, a visão é outra. Então, quer dizer, de certa forma, com o passar dos anos, você já tem até uma noção do que é arquivado por um e do que é arquivado pelo outro. Né? Então, quer dizer, com certeza vai aumentar o número de denúncias. Né? Agora, isso é até interessante, Daniel, porque você consegue ter uma visão um pouco mais institucional do próprio Ministério Público. É verdade. Quer dizer, respeitada a independência funcional de cada um dos colegas, você vai ter a atuação da instituição como um todo. Porque, queira ou não, isso, principalmente no interior, causa muita revolta. Porque, pô, às vezes você pega numa cidadezinha de 10 mil habitantes, o juiz está arquivando, significância R$50. Isso. Aí na cidadezinha do lado, ou talvez até na vara criminal do lado, o promotor e o juiz ali estão denunciando. Então, quer dizer, para o jurisdicionado, ele olha para isso e fala assim, pô, mas o judiciário não é um só, o MP não é um só, por que a depender do sorteio a decisão é uma, a decisão é outra? Então, nesse ponto, eu acho que seria hipocrisia minha dizer que não, mas eu acho que vai sim aumentar o número de denúncias, né? Mas eu acho que é uma medida extremamente salutar, porque vem ao encontro da garantia da imparcialidade do magistrado, que não vai mais intervir nessa parte, e fortalece o Ministério Público como instituição, para poder, enfim, ter uma política criminal para selecionar os casos os casos penais que realmente interessam à instituição. Né? Eu te dou até um exemplo hoje, por exemplo, peguei um caso hoje, à tarde, de prisão em flagrante militar por embriaguez. O cara foi tirar serviço bêbado. Né? É crime no Código Penal Militar. Eu sei que as pessoas, às vezes, né, elas falam, nossa, tal. Mas o problema é qual é? Que eu sempre falo pro aluno, é que o aluno precisa entender a realidade do CPM à luz da realidade militar, e não à luz da realidade civil. Por exemplo, essas lives que todo mundo tem feito. Se embriaguez em live fosse crime,
certamente muitos já teriam sido presos por aí. Você vê que eu estou tomando uma aguinha aqui, pelo amor de Deus, não confunda. O álcool é esse aqui, viu, Daniel? É isso. Então, o que acontece? Mas assim, mas o militar em si, você tem que entender que às vezes o cara está tomando conta do paiol repleto de armamento, às vezes o cara está atuando como sentinela no quartel. Quer dizer, não dá para concordar com a embriaguez. Realmente tem que ser crime. Agora, há situações e há situações. O cara chegou para trabalhar, você vai denunciar o cara, o processo vai se arrastar por 1, 2, 4 anos. No caso do militar, ele pode ser punido disciplinarmente. Então, quer dizer, já requer o arquivamento, manda isso logo e arquiva e permite uma punição disciplinar. Me parece muito mais interessante. Perfeito. Meu amigo, nossa live vai cair já já, que nós já estamos aqui há quase 1 hora. Nosso papo fluiu demais. Rapaz, você é meu irmão do coração. Você sabe o tanto que eu gosto de você. Todo mundo fala, pô, mas você fala isso para todo mundo, você faz live. Uai, mas eu gosto dos caras, os caras fazem live comigo porque eles gostam de mim também. Cara, eu amo você de paixão. Você sabe, é como você disse, eu vi o G7 nascer, tive esse privilégio. Hoje é essa mega potência que é hoje, eu sempre falo para todo mundo, ter caras tops como você. Você sabe que você é o cara do processo penal no Brasil, você sabe disso. E, cara, é um privilégio ser seu amigo. Então, assim, não tem nem o que falar ser amigo seu. E o carinho que você sempre me tratou, o carinho que você me trata. Então, só agradecer mesmo a sua participação. Obrigado de coração. E espero que você sempre esteja bem, sua família e tal. Você mora aqui no meu coração. A palavra está contigo. Carnacchione, meu querido amigo, queria agradecer mais uma vez pelo convite, mandar um beijão aí para os colegas aí da Fundação Escola, do MPDFT, que sempre me receberam. Aliás, eu estava com uma aula marcada para março aí na escola, já estava agendada, não sei se era uma quarta-feira ou quinta, foi cancelada. A pandemia, né? Foi na semana anterior, eu lembro que já estava comprando inclusive passagem. Então, mandar um abraço para os colegas aí, dizer que é um grande prazer estar aqui com você, viu, Carnacchione? O G7, você sabe a gratidão que todos nós temos pela sua participação e o quanto seu trabalho foi e é importante aí para todos nós. Desejar sucesso aí na escola e convidar os colegas aí que assistiram a live para seguir a gente aí também no Instagram. Pelo menos uma vez por semana a gente faz lives. Eu, ao contrário de você, eu não tenho a capacidade intelectual para falar de outras matérias que não a minha. Então, eu só falo de processo penal. Se você me botar para conversar com você de direito civil, eu não sei nem o que é família. Viu? Doido, então, eu só falo de processo penal. E o tema de hoje, Daniel, para os colegas interessados, ele é trabalhado no livro do pacote anticrime, que é esse pequenininho. A menina falou ali, ó, volta para o G7, Daniel. E também no manual de processo penal, rapaz, o tema é trabalhado aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, antes que caia nossa live, até hoje, ó, quando eu tô com saudade de você, aí eu vou lá ler a dedicatória que você fez para mim no seu livro, ó, tá vendo? Então tá certo. Que data que é, Daniel? Rapaz, essa daqui é de 2016. Eu não vou ler a dedicatória aqui, porque senão eu vou chorar. Deixa pra lá. Depois eu vou mandar uma atualizada aí para você, viu, meu amigo? Mas muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês. Valeu, Renatão. Obrigado. Fica com Deus, família, tudo. Tamo junto. Valeu, um abraço. Um beijão no coração. Valeu, Carnacchione. Tchau, cara. Tchau, tchau.